Glória a Deus, minhas irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? Gente, eu tô aqui deitadinha, descansando um pouquinho. Tava passeando aí pelas redes vizinhas, tive observando, né, muitas mulheres aí que estão querendo ter um relacionamento. E vocês que já me acompanham há muitos anos, sabem, lá atrás, né? Bem lá atrás, no comecinho desse canal, até mesmo quem me conhece do Facebook, sabe que eu já fui coach em relacionamento, que eu ajudava tanto os homens e mulheres solteiras a a conquistar, a ter um relacionamento, como também casais, né, a se dar melhor no seu relacionamento. E assim, era um assunto que eu tinha deixado um pouco de lado, sabe? Devido a tantas coisas que aconteceram na minha vida, veio pandemia, depois da pandemia, na pandemia eu comecei aqui o canal falando de relacionamento, mas depois eu foquei em mostrar o meu lar, enfim, eu já mudei esse canal trocentas mil vezes, né? Mas assim, quando você tem um chamado para algo, então é meio complicado você querer fugir daquilo, principalmente quando você entende do assunto, né? E um dos assuntos que eu entendo realmente é sobre relacionamento, sobre vida amorosa. Por quê? Eu já passei por muitas coisas, por muitas situações. Gente, hoje, irmãos, eu tô com 52 anos. Eu estou casada há 7 anos, tá? Com o Alexandre, meu esposo, meu marido. Por que não devemos falar marido e sim esposa? Tudo isso eu vou estar falando para vocês, tá? Veja bem, e ao decorrer desse tempo, obviamente que eu extraí ainda muito mais coisas, muito mais conteúdos na minha vivência e também vendo vivências de outras pessoas, tá? Então veja bem, irmãos, eu estava falando com Deus e pedi para Ele, Senhor, me dá uma direção, eu quero poder ajudar muito mais as pessoas. E aí foi quando hoje eu me deparei com um vídeo onde eu vi uma moça que ela estava falando sobre os homens não querem mais se relacionar, que os homens eles não querem principalmente assumir mulheres que têm filhos, né? E essas mulheres, elas querem se relacionar, elas querem ter alguém do lado delas, mas a grande maioria dos homens já não estão querendo mais. E muitas, até que não têm filhos, mesmo assim, os homens também não estão querendo um relacionamento, né? E elas estão nas redes sociais se oferecendo, tá? Para ter um relacionamento. E, gente, tudo bem. É uma situação, para quem está de fora, eu já passei por isso, tá? Para quem não sabe, na minha trajetória, eu vou estar contando para vocês também, quando eu conheci o Alexandre, antes de eu conhecer ele, eu também estava nessa, que eu queria um relacionamento, mas foi um anúncio, um único anúncio, que eu coloquei no Facebook, nos grupos do Facebook, dizendo que eu estava em busca de um grande amor. E tipo assim, eu falei, seja o que Deus quiser, e fiz. E assim, nossa, fui vaiada por um monte de gente na época, um monte de gente me criticou, falando de já se viu, vou fazer aquele tipo de coisa, enfim. Mas eu fiquei na fé. Eu usei a minha fé. Eu falei, vou usar a minha fé e seja o que Deus quiser. Isso aconteceu naquela época. Mas aí,
o que aconteceu? Apareceu alguns candidatos, não vou falar para vocês que não, apareceu sim, mas nenhum que tocasse, sabe? Nenhum que realmente valesse a pena. Aí depois de passar um mês, né, que eu não, nem tava tocando, não, mês não, acho que uns 2 meses depois, que eu nem tocava mais no assunto, a minha amiga, com a glória de Deus, que eu tinha feito uma carta para Deus, eu tinha escrevido uma carta para Deus, dizendo um mês antes, como que eu queria o homem da minha vida. Porque a pastora mesmo falou, escreve uma carta para Deus e coloca como você quer esse homem. E aí, né, também através da Beth Russo, que a Beth Russo também ensinou a fazer a carta para Deus, foi que eu fiz a carta para Deus, dizendo, né, para o universo, no caso, né, a Beth falou, mas eu fiz uma carta para Deus, dizendo como que eu queria, e colocando, especificando, tudo do jeito que eu queria o meu pretendente. Bom, passou-se um tempo, né, um mês mais ou menos, aí foi que uma amiga em comum me apresentou o Alexandre, né? Falou do Alexandre e aí muita gente já conhece. Eu fui na casa do Alexandre para conhecer ele, porque ele não sabia vir para o lado de cá, né? Ele era de um outro bairro bem distante daqui, então ele não sabia como que chegava até aqui. E aí eu fui conhecer ele lá na casa dele. E aí foi que a gente passou a ficar juntos, né? Não foi uma coisa assim também repentina, nós conversamos e tal, mas a iniciativa foi dele, da gente ficar junto naquele dia. O primeiro beijo, o primeiro pegar na mão, enfim, partiu tudo dele nesse ponto, tá? E depois que acabou, que eu ficando por lá, né? E aí juntou a fome com a vontade de comer na época. Ah, misericórdia, Jesus. Mas enfim, eu acabei ficando na casa do Alexandre. Depois a gente continua se falando e uma semana depois nós estávamos morando juntos. Para muitos isso é loucura, lógico. Eu não sabia nem quem ele era, né? Não sabia se ele era um psicopata, não sabia nada da vida dele. E fui morar com ele. Hoje, aliás, mês de novembro, vai fazer 7 anos que a gente está junto. Então, só que nisso nós casamos, né? Enfim. Mas não é algo que acontece com qualquer pessoa e não é assim num de repente, né? Nossa história foi assim, mas nem com todo mundo acontece assim. E eu já tive muitos outros relacionamentos, então eu sei como e o que eu posso passar para vocês e que venha a ser seguro, né? E, e eu pedi a direção para Deus, né? Que Ele me mostrasse o que eu poderia fazer. E sim, irmãos, Deus mostrou para mim que eu posso sim estar ajudando, aconselhando casais novamente, através, né, do ensinamento também, em cima da palavra, né? Em cima da palavra de Deus, um ensinamento mais puro, mais santificado, vamos dizer assim, tá? E eu acho que vai ser uma coisa boa, vai ser legal para vocês também. O canal vocês estão vendo, tenho conversado, falado de vários assuntos, mas eu acho que está na hora de eu falar de uma coisa única, né? E relacionamento é algo que eu gosto de conversar, eu gosto de falar, é importante, né? Estive conversando com Deus também sobre a questão da modéstia, né? Que eu passei agora na modéstia, em usos e costumes, né? E eu tô conversando com Deus aí a questão da minha aparência, né? Porque muitas pessoas ainda também estão acostumando com essa minha nova versão, né? Mas tudo é uma questão de tempo para que vocês acostumem com a Simone, né? E ver o que vai acontecer. Se eu vou continuar na modéstia, da forma que, que tem que ser ou não, enfim. Mas tudo isso é um conversar meu com Deus, porque quem pediu para mim foi Ele, né? E eu e Ele a gente se entende.
Mas enfim, o meu cabelo é algo que eu não vou mudar, né? Não quero estar mexendo nele por enquanto. Tô tentando deixar ele ficar no branquinho, mas eu não sei se eu vou conseguir. Vamos lá. Mas enfim, irmãos, o importante é isso, que eu quero ajudar mulheres que hoje estão sofrendo e homens também, que muitas vezes querem chegar em mulheres, né? E tem medo porque muitas vezes falam que é assédio e tudo mais. E muitas mulheres sofrendo porque querem ter alguém e também não tem. Então, vamos ajudar? Tipo assim, vou ajudar? Né? Eu creio que sim, com a direção de Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Então, eu passo, né, a ser missionária e coach em relacionamento. Então, chega a ser algo que vai ser muito bom vindo da parte de Deus, da direção de Deus. Tanto aqui, né, como nas redes vizinhas e como lá no Insta também, tá? Então, vocês vão me acompanhando. E no Face também, tá? No Face, tem que falar meio em sigla, gente, que aqui eu não posso estar falando. Ok? Então, é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter muitas novidades. Eu tô cansada que eu limpei minha casa inteira, limpei a outra casa. E é isso. Beijo. Fiquem na paz do Senhor.